Olá, eu me chamo Diogo Tadeu Ramos Hoffman, sou médico veterinário e assistente técnico programa TEG de bovinocultura de corte dos municípios de Lages, Capão Alto e Painel, aqui em Santa Catarina. Eu vou falar sobre acasalamento precoce de novilhas, e que é uma prática que tem se difundido muito no Brasil como um todo, que tem uma das principais vantagens, o aumento de produtividade por hectare. As novilhas, elas devem chegar ao acasalamento em torno dos seus 320 quilos, 300 quilos, depende muito da raça. Uma das vantagens é que diminui uma classe animal na estrutura do rebanho, que seria a novilha de 24 meses. Para acasalar, ao invés de 24 meses, ela vem acasalar com 14, 15, 16 meses. Mas essa prática tem alguns desafios muito importantes que, dependendo da condução do produtor, do pecuarista, pode levar a aumentar o prejuízo e não aumentar as margens e produtividade da propriedade. Um ponto fundamental para o sucesso no acasalamento precoce é a escolha certa dos animais. Não é todo animal que tem características ou condução durante a vida que vai permitir que ela se torne uma fêmea precoce. A gente avalia a característica da mãe para enxergar na filha se essa filha vai poder ser uma fêmea precoce. Uma prática interessante para quem quer fazer uma fêmea precoce, um simples aumento de peso à desmama, é a utilização de creep feeding, onde vai ser fornecido mineral ou ração para os terneiros, de forma que eles vão poder expressar melhor seu potencial genético. São centrais de alimentação, onde somente os terneiros conseguem entrar e se alimentar daquela dieta, daquele alimento específico para eles. Como esses animais, eles não podem perder tempo na vida deles sem ganhar peso, a gente tem que trabalhar a desmama desses animais com muito cuidado, muita cautela. É um momento que geralmente os terneiros na desmama decaem peso para depois subir peso. Isso vai acontecer independente da desmama que a gente fizer. A escolha da técnica de desmama é importante porque ela é muito individual para cada propriedade, dependendo das instalações, das intenções e da capacidade de manejo e de mão de obra que a propriedade tem. A desmama que vem se mostrando com maior desempenho para os animais é a desmama lado a lado, onde a mãe consegue enxergar o filho e o filho enxergar a mãe por consequência, e existe um grau de estresse menor. O período pós-desmama, ele não é um período de grandes desafios, mas ele requer um planejamento, porque as fêmeas, elas precisam de uma nutrição adequada, uma pastagem adequada ou até um semi-confinamento para determinada propriedade que assim acha que vale a pena, para ela atingir seus 300, 320 quilos ou até um pouco mais, que seria o ideal acima disso, para ser acasalada através de inseminação artificial com tempo fixo. Então, o acasalamento precoce, com um bom controle dos processos aí, desde o nascimento, desmama, peso ao acasalar, peso corporal da fêmea aos 20 meses de idade, indo para quase último terço da gestação, a escolha do reprodutor, os cuidados de parto com maternidade e atenção por haver um pouquinho mais de parto distóxicos aí, e um cuidado até a reconcepção são fundamentais para essa tecnologia gerar realmente lucros e produtividade para a propriedade. Após a concepção da novilha com seus 300 quilos ou mais, elas devem seguir em ganho de peso bom, para que elas atinjam aos seus 20 meses, aproximadamente, peso de 400 quilos. Ela tem que se formar, o terço inicial e médio da gestação tem que acontecer com fartura de alimento de qualidade para essas fêmeas, para que elas se desenvolvam o corpo delas, tenham capacidade de depois parir com tranquilidade, e o terço final da gestação, elas não podem sofrer carência, nem restrição muito severa. Mas elas podem ser colocadas em um campo nativo, um campo naturalizado, de baixa qualidade, com oferecimento de sal proteinado. O ganho de peso da fêmea no terço final da gestação não é bem-vindo, o ganho de peso exacerbado. Mas também não pode sofrer carência. O momento do parto para essas fêmeas que são jovens, ele é delicado, apesar de todos os cuidados até aqui. Chega no terço final e pré-parto,
essas novilhas têm que ser mais bem cuidadas do que um gado convencional a campo, as multíparas a campo. O ideal é que se tenha piquete de maternidade próximo às casas. Hoje, com o uso da inseminação artificial com tempo fixo, a gente estima o tempo de parição. Então, em taurinos, próximo de 280 dias e em zebuínos acima de 290 dias de média, sabendo que vai ter uma dispersão de partos. Mas, com a confirmação da prenhez pós-inseminação, a gente consegue estimar realmente a época prevista de parto e acondicionar esses animais nos piquetes maternidade que a gente chama. A época de escolha de acasalamento, de momento de acasalamento, é fundamental, visando que a novilha esteja numa condição boa e que essa fêmea ela vá parir o seu terneiro na próxima estação, na próxima safra, no momento onde haja oferta abundante de pastagem, com custo baixo. O acasalamento ele deve ser feito no início da estação reprodutiva, preferencialmente, não necessariamente, mas preferencialmente, e a escolha do reprodutor é muito importante. Hoje temos a possibilidade de optar por reprodutores provados geneticamente, com diferenças esperadas na progênie adequadas e para peso de nascimento, peso de terneiro pequeno ao nascimento, baixo peso ao nascimento. No caso de a novilha não emprenhar na primeira tentativa, o que é muito comum, o touro de repasse sendo da propriedade, ele precisa ser touro que também tenha sua análise genética para peso ao nascimento pequeno dos seus terneiros. Ou, ainda melhor, se o touro da propriedade não tiver análise genética, avaliação genética, é interessante que seja feita uma ressincronização e utilização de um segundo protocolo de inseminação com tempo fixo. Após o parto dessas novilhas precoces, ou até mesmo de primíparas normais, que vão parir com seus 36 meses, no caso das normais, é interessante que essas vacas sejam acondicionadas, seja fornecido para elas uma pastagem de alta qualidade. Então, com um bom controle de processos e medições durante o percurso aí, esses processos controlados e planejados, o acasalamento precoce pode ser uma ferramenta que vai trazer lucro e produtividade para a propriedade rural de pecuária de corte.